E ganhar licitação no exterior, doutor Moro, não é fácil. Mas o senhor pode me esclarecer as circunstâncias desse contrato com a Engevix? Como é que foi? Ele procurou o senhor ou a Engevix procurou o senhor? A Engevix me procurou. Como foi? A Engevix me procurou. A Engevix, o senhor Milton, concordei. o senhor disse? Não. Eu tive com o seu Antunes, tive com o seu Gerson e concordamos em fazer um trabalho no Peru que fizemos. Eles abriram, inclusive, uma sucursal no Peru e trabalharam no Peru todo o tempo para ter acesso aos mercados. Aliás, as outras empresas conquistaram acesso no mercado do Peru. A OAS, a Galvão Engenharia, que eu levei, certo? Conquistaram. Certo? Eu tenho aqui o primeiro contrato que foi feito, são 5 contratos. Contrato em 1/7/2008. JD, consultoria e a Engevix. Preço aqui de R$120 mil no total. Sim. Em parcelas. Sim, senhor, eu conheço o contrato. O que cabia ao senhor fazer nesse contrato? O senhor pode me esclarecer? Eu acabei de informar o senhor, abrir os mercados no Peru, na Colômbia, no Equador, no México, em Cuba, para a Engevix. E o que o senhor fez especificamente em relação a esse contrato? Eu fui ao Peru, estabeleci relações da Engevix no Peru. Primeiro, doutor Moro, eu expus para a Engevix a situação econômica do Peru, a política que nós tínhamos com relação ao Peru, de incentivo de exportação, como é que estava mudando o perfil do Brasil de um país exportador de alimentos, matéria-primas e minério para exportador de serviços, tecnologia e capitais, certo? Que as empresas brasileiras tinham uma oportunidade única nesse momento na América do Sul, certo? E expus para ele a situação desse país, que eu ia constantemente, tinha relações de 30, 40 anos com muitos. O presidente Alan Garcia, quando ele saiu do governo, ele teve uma série de problemas, né? Eu o apoiei, eu o ajudei, junto com o general Omar Torrijos, que era presidente do Panamá, junto com o governo de Cuba, para que ele saísse do Peru e pudesse... Porque, na verdade, era uma perseguição política. Até que ele voltou a ser presidente depois. Como é que foi definido esse preço, R$120 mil? Esse preço é irrisório, vou dizer para o senhor, doutor Moro, sem falsa modéstia. Porque eu não gosto, raramente eu cobrava sucesso fixo, e eu nunca busquei a consultoria, quero aproveitar para declarar isso, porque eu estou sendo alvo de notícias que eu não quero atribuir a ninguém especificamente, né, que eu enriqueci, certo? E que eu tenho um patrimônio, 40 milhões. A minha empresa faturou 40 milhões, 85% são despesas, são custeio. Eu ganhei o que ganha qualquer consultor, 60, 80 e advogado, R$1.000 por mês. E trabalhei. Segundo, que eu recebi 11 milhões de desvios da Petrobras, mas são 5 contratos de 7 milhões e 200 com empresas que eu dei consultoria, UTC, Galvão Engenharia, OAS, Engevix, Camargo Correia, eu dei consultoria. Mas voltando ali, esse 120 mil, como foi definido esse preço? Esse preço foi definido entre eu e eles para iniciar o trabalho que eu tinha começado no Peru com eles. O contrato foi celebrado antes ou depois da viagem? Depois da viagem, se não me engano, doutor. Depois da viagem. Depois dessa essa viagem que foi também o Sr. Milton, o Sr. Gerson? Sim, senhor. Se não me engano, sim. O senhor, em relação a esse contrato, o senhor fez outras viagens no interesse da Engevix? Fiz ao Peru, fiz ao México, fiz a Cuba. No interesse da Engevix? No interesse da Engevix. Alguns dos executivos? Não. Foi? Não. No Peru, sim, senhor, né? Como nós já sim, relatamos. A primeira viagem lá, eles foram. As outras ao Peru, eles não foram. Mas eu tenho uma correspondente no Peru, dona Zaida Cison, que acompanhou toda a parte documental, toda a parte, tudo que, junto com o senhor Alexandre Carrara, tudo que eles necessitavam no país, toda a parte de projetos, todas as concorrências que estavam sendo feitas, as estações, né? E eles, inclusive, concorreram ao metrô e à supervisão de uma hidrelétrica. Eles chegaram a começar a participar, mas depois se retiraram. E como é que isso funcionava? O senhor, dos trabalhos que o senhor fez aqui, o último contrato, por exemplo, é de 2010, que durou até 2011. O senhor prestava alguma espécie de contas para ele? Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo? Como funcionava? Como eu disse ao senhor, a única empresa que não ganhou licitação no Peru foi a Engevix, as outras 3 ganharam. Eu tenho aqui até quais são as licitações, quais são as obras, tudo, se o senhor tiver interesse. E depois o senhor pode apresentar, mas da Engevix, o senhor prestava contas de alguma maneira? Eles tinham um trabalho no Peru permanente. Tá. E esse trabalho estava funcionando
funcionou durante todo o tempo até que eles desistiram. Eu nunca tive. A dona Zaida Cison ia e me prestava contas regularmente. Porque mas eu o não dava prestava contas a eu eles? eu dava por exemplo, consultoria. Algum dos executivos dizia, ó, falei com fulano X, falei com fulano Falava, Y, viajei em favor falava. da Engevix. Doutor Moro, eu dava consultoria para 60 empresas. Dei consultoria para 60 empresas nesses 9 anos. Não é só para 5 que estão aqui elencadas nos autos aqui do processo, já que eu não, que tem um número. Certo? E eu sempre mantive meus clientes informados, ou meus clientes me ouviam mais do ponto de vista econômico, político, de perspectivas, de oportunidade de investimento, e não de consultoria para ganhar essa licitação ou aquela. No caso da Engevix também houve um trabalho todo que eu fiz de orientação estratégica para eles, porque essas empresas não tinham experiência no exterior. Não é fácil uma empresa se estabelecer no exterior e concorrer. Quem era o seu interlocutor na Engevix? Sempre o seu Gerson Mada. O seu Antunes, estive com ele e tudo, mas não era responsabilidade dele. Essas outras viagens que o senhor disse que fez o interesse da Engevix, o senhor informava o senhor Gerson ou informava o senhor Antunes? Não, eu não tinha contato direto com eles, assim, constante, porque a dona Zaida fazia esse trabalho, doutor Moro. Ela é minha correspondente no Peru.